A paz do Senhor, que Deus abençoe você e a sua família. Que o Espírito Santo venha abrir o nosso entendimento para compreender a vontade de Deus. Existem muitas coisas na vida que nós falamos para as pessoas sobre o cristianismo, o que é ser cristão. E que muitas vezes complicamos mais essa questão. Alguém vai se converter e aí a gente diz para esta pessoa como ela vai ter que ser depois que se converter. Às vezes, mesmo antes do Espírito Santo fazer a obra nas pessoas, nós a encobrimos com tanto fardo, pelo zelo que nós temos pela verdade, às vezes exageramos nisso. E uma delas é, a pessoa vem do mundo cheia de inimizades, de brigas e contendas, divisões, dissensões, muitas coisas. E uma das coisas que nós falamos para as pessoas é o mandamento onde diz que nós temos que amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. E isso é uma verdade. Amar a Deus e amar o próximo é um mandamento bíblico, não é apenas uma questão de necessidade, mas uma questão de um mandamento. Deus pede para amarmos uns aos outros. E nisso nós falamos para as pessoas que ela tem que não tenha inimizade, não pode ter briga, divisão. É verdade, nós não podemos ter inimizade com as pessoas. No entanto, não ter inimizade não significa que eu tenho que gostar de todas as pessoas. Entenda, eu tenho que, pela palavra de Deus, eu tenho a obrigação de amar todas as pessoas, inclusive o meu inimigo. Eu tenho que amar tanto o conhecido, o parente, o pai, mãe, como o estranho. Mas gostar, a Bíblia não diz que eu tenha que gostar de todas as pessoas. Eu amar é querer o bem de alguém, desejar a salvação de alguém, desejar a prosperidade de alguém. É eu demonstrar misericórdia por alguém. Mas isso não significa que eu tenho que ser amigo de todas as pessoas que eu amo. Porque eu tenho que amar até o meu inimigo. Mas ser amigo dele, a Bíblia não diz que eu tenha que amar, que eu tenha que ter amizade. Eu não estou falando a ideia de amar. Amar, eu tenho que amar. Agora, ser amigo, amar, eu tenho que amar até os animais, se possível. Eu tenho que amar até coisas. Muitas vezes eu posso amar alguma coisa, dependendo do tipo de amor em que nós estamos se referindo. Mas no que se trata do amar o próximo e amar a Deus, a gente não pode confundir essa questão de, em relação ao próximo, a ideia do gostar. Imagine você encontra um rapaz, uma moça que diz que foi abusada do seu pai, pelo seu pai, muitas vezes. Você pode até dizer para ela amá-lo como um ser humano que precisa de Deus. Mas não tem como você falar para ela gostar do pai nessa situação. Seria colocar um fardo sobre a pessoa. Gostar é a ideia tem a ver com gosto, é uma escolha. Gostar tem a ver com admiração, tem a ver com apreciação. Existem pessoas que você ama. Você viu a pessoa pela primeira vez e você nunca dirigiu nenhuma palavra para essa pessoa. Essa pessoa já deve ser o alvo do seu amor. Entretanto, você não pode dizer que gosta dessa pessoa, sendo que você nunca se relacionou com ela.
Você nunca conversou com ela. Você não tem amizade com ela. Não tem como você dizer que gosta. Mas você pode dizer que a ama. Então você percebe que amar não é a mesma coisa que gostar. Tá, ok? Amar não é a mesma coisa que gostar. Por exemplo, até o próprio Deus, a Bíblia não diz que Deus gosta de todo mundo. A Bíblia diz que Deus ama todo mundo. Lembre-se bem que o apóstolo Paulo, quando estava fazendo coleta para a igreja, ele diz assim: Deus ama ao que dá com alegria. Esse amor que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios 9, a partir do versículo 6, versículo 7, está falando Deus aprecia a atitude de alguém quando faz algo por amor, voluntariamente, certo? Deus ama aquele que faz com alegria. Ele aprecia essa pessoa. A outra pessoa, não, ele não aprecia a atitude ou até mesmo a pessoa por causa das suas atitudes. No entanto, Deus ama os nossos inimigos, Deus ama a nós mesmos, precisamos amar os nossos inimigos, precisamos amar o nosso próximo. Agora, gostar, a Bíblia não diz que eu tenha que gostar de todas as pessoas. Imagine bem uma pessoa que entra na sua casa e assalta e leva tudo que você tem. A Bíblia, mesmo assim, diz para você amar a todos, mas você vai gostar, ter amizade, apreciar uma pessoa que rouba o que é seu? Não, mas você tem que amá-lo, que é a ideia de querer o bem, de ser misericordioso. No entanto, isso não te obriga a andar com essa pessoa, viver na casa dessa pessoa, fazer amizade com essa pessoa, andar de braço dado com essa pessoa. Mesmo ela sendo inimigo ou inimiga sua, você precisa amar. Uma mulher que é traída com frequência pelo marido, ou um marido que é traído várias vezes pela sua esposa, ele precisa olhar para ela como pessoa e amar. Ela precisa amar o seu marido ou ex, sim, como pessoa, como ser humano. Agora, ela tem que apreciá-lo, ela tem que gostar de um marido que vive lhe traindo, de uma mulher que vive lhe traindo. Não, eu gosto da minha esposa, mesmo que ela é uma pessoa que vive traindo. Eu gosto do meu esposo, mesmo que ele me ameace. Não, você pode amar. E isso, quando se trata do amor de Deus, por exemplo, Deus ama todo mundo, sim, mas isso não significa que ele não possa condenar, porque o amor de Deus não significa que é a mesma ideia dele virar as costas para o erro da pessoa e não considerar o que essa pessoa está fazendo. O amor de Deus por alguém não vai evitar que ele aborreça os atos dessa pessoa, ou até mesmo condenar a pessoa por causa dos seus atos. Lembre-se bem que a Bíblia nos diz que Deus tem o poder de dar vida e o poder de tirar a vida. Ele é soberano. Algumas pessoas, Deus entregou as suas paixões para fazer o que quisesse com seus corpos, para depois o próprio Deus julgar. E esse julgar depois seria condenar a perdição. A Bíblia nos diz na segunda carta a Tessalônica, capítulo 2, que na grande tribulação, algumas pessoas, Deus vai enviar, usa a expressão, Deus vai enviar o espírito do erro para condenar essas pessoas, para que elas sejam julgadas, isso é, condenadas. Mas isso não significa que Deus deixou de amar, mas dizer que Deus gosta desta gente ou de alguém assim. Imagina você perguntando para Deus assim: Deus, o Senhor gosta do Hitler? O Senhor ama o Hitler? Sim, eu amo a todos, não faço acepção de pessoas. Agora, o Senhor gosta de todo mundo? Não. Jesus
amava todos os discípulos, mas não foi qualquer um que ele escolheu para andar, ser íntimo dele, certo? Você pode amar todo mundo, mas nem todo mundo pode ser seu amigo e você não pode ser amigo de todo mundo. Então você pode amar todas as pessoas, apreciar, gostar, admirar é outra situação. Então você não é obrigado a gostar, sorrir com todas as pessoas, ser aquele comportamento leve com alguém que está te traindo, que está querendo te pegar, está querendo te destruir. Você sabe que a pessoa está procurando só um passo. A Bíblia nos diz, olha, se você gostar de alguém, você vai fazer amizade. Mas deve fazer amizade com todo mundo? Leia o Salmo 101 e veja como, por exemplo, o salmista Davi, ele fala com Deus como é que ele vai tratar as pessoas más e as pessoas ruins, né? Ele fala várias vezes sobre comportamento de afastamento. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele diz, se você conhecer o irmão que vive dissolutamente, que diz ser irmão e vive no pecado, que é para você não comer com este. Não é para você fazer amizade com pessoas que fingem ser irmão e vive no pecado, que vive como que fosse e não é. Os hipócritas, a Bíblia manda você se afastar. Os lisonjeiros, né, que ficam com lisonjas, com engano, ou seja, que fica com falsos elogios, esse tipo de comportamento, a Bíblia diz que é para você se afastar dessas pessoas. Se você vai se afastar dessas pessoas, logo você não pode dizer que gosta delas. Se você gostasse, você não se afastaria. Agora, amar, este princípio de amar, até porque amor não é um sentimento. Gostar pode ser entendido como uma questão do sentimento. Entendeu? Então nós precisamos entender. Você tem que amar até os seus inimigos. Gostar? Não. Você não é obrigado a gostar de todo mundo. Alguém pode questionar, mas quem não gosta odeia? Não. Você não gostar não significa odiar. O que nós não podemos é odiar as pessoas. Nós não podemos aborrecer as pessoas, ter inimizade com as pessoas. Porque as pessoas, você pode encontrar alguém que pensa totalmente diferente de você, que não gosta do seu estilo de vida, que não adota a sua doutrina, que não crê no mesmo Deus. Uma pessoa que quer estar distante de você, como é que você vai dizer que gosta dessa pessoa? Você não tem como gostar de uma pessoa com tantas questões que leva a te afastar. Mas você pode dizer, em Cristo Jesus eu amo. De repente, você pode amar alguém até que te persegue. Você pode amar alguém até que cospe em você. Você pode amar, por exemplo, Jesus amava os fariseus, sim ou não? Amava. Mas Jesus gostava dos fariseus? É claro que não. Jesus amava Judas Iscariotes? Claro, mas gostar do Judas Iscariotes? Com certeza Jesus não gostava. O problema é que na nossa mente soa o não gostar como falta de amor. O problema é que gostar não é amar. Você pode amar uma pessoa e não gostar. E você pode até gostar e talvez nem amar. Porque o amor vai além de um sentimento à flor da pele, certo? Veja como Jesus tratava as pessoas. E você percebe que ele não demonstrava o mesmo sentimento de apreciação por todos. Mas amar, a Bíblia diz que Jesus é o Deus encarnado. É o Deus com os homens, Deus conosco. A Bíblia nos diz o quê? Que Deus amou o mundo de tal que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nunca deixará de amar o homem, mas a Bíblia não diz que Deus
gosta de todos os seres humanos nesse contexto de relacionamento. Entendeu? Espero ter sido claro nisso, porque às vezes a gente fica contrariado por achar que todo ambiente que você chega, você tem que rir, abraçar e tem que beijar todas as pessoas. E você não é obrigado. Isso trata de relacionamento. Agora, eu tenho que me relacionar com a pessoa como alguém que ama. Agora, eu não tenho que me relacionar como alguém que eu tenha amizade. Não é meu parente, não é meu irmão, eu não conheço. Não tem como confiar na pessoa que ainda não tem amizade. É claro que eu vou tratar essa pessoa diferente. Eu nunca posso tratar sem amor. Mas a questão de igualdade com aqueles que eu tenho conhecimento não é igual, nunca. Jesus amou a todos, mas não tratou todo mundo igual. Alguns ele deu mais elogio do que crítica, outros ele criticou mais do que elogiou. Enfim, isso não é tratar todo mundo igual. É igualmente você que tem filhos, sabe disso. Você ama todos os filhos, mas você não gosta de todos iguais. Quando você entender o que é amar e o que é gostar, você vai entender que você não aprecia todos os seus filhos e nem o que eles fazem como, no sentido geral, igual. Isso não significa falta de amor. Então não se preocupe. Você vai ter pessoa que você não vai se dar muito bem no ambiente que ela está, que você não vai conseguir desenvolver bem aonde a outra pessoa está. Isso não significa falta de amor. Isso é desencontro de relacionamentos, de entendimentos, de filosofias, de religião, mas isso não significa falta de amor. Eu até disse que ia falar sobre a questão de falta de amor, que muitas vezes você ama e pensa até que não ama. E você pode não amar e pensar que ama. Mas essa confusão, não dá para a gente explicar aqui, acontece porque a gente confunde amar e gostar. Muitas vezes você gosta de alguém ou de alguma coisa, mas você não pode dizer que ama. Muitas vezes você ama, mas não pode dizer que gosta. Gostar não é o mesmo que amar. Amar não é a mesma coisa que gostar. Por isso, o que a Bíblia nos pede é para que venhamos amar o próximo como a nós mesmos e amar a Deus sobre todas as coisas, certo? Agora, a questão de gosto, a gente não consegue ser com todas as pessoas de maneira igual. Observe bem que você tem afinidade com algumas pessoas e com outras você não tem afinidade. Você pode colocar essa afinidade como gostar, tá bom? Deus te abençoe, vou parando por aqui. Compartilhe!